2 Coríntios 12, 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Só esse mesmo. Paulo dizendo a Coríntios que de boa vontade ele tem gasto tudo por amor à obra de Deus e se desgastado também. Ele não só gastava os bens, mas ele desgastava seu próprio corpo, seu próprio ser na obra de Deus. Amém. Qual o bem mais precioso que você tem? Uma vez, um irmão, eu creio que foi dessa igreja, mas eu não posso afirmar com absoluta certeza. Ele fez uma pergunta assim: quantos anos você tem? Aí um respondeu: eu tenho 20, outro eu tenho 30, eu tenho 40. Cada um, pensou na idade que tinha. E aí o irmão chegou e falou: na realidade, ninguém sabe quantos anos tem. Como assim? Eu tenho meu... Como é que chama o documento? Certidão de nascimento, eu tenho minha identidade, está escrito lá que eu nasci. Mas na realidade, esse ano eu completo 50 anos de idade. Né? Não parece, não? A vida tem sido boa. Tem sido dura, né? Ok. Mas quando eu respondo que eu tenho 50 anos, na realidade eu não tenho. Esses anos eu já tive, já passou. E quantos anos eu tenho, eu não sei, porque eu não cheguei lá. Amém? Quantos anos você tem? Ainda tem pela frente, seria o entendimento. E ninguém sabe quantos anos tem. Talvez hoje seja o último dia de nossas vidas. Talvez tenhamos mais. Eu costumo medir assim os anos. Será que eu chego na próxima Copa? E assim, de 4 em 4 anos, puxa, mais uma Copa aqui. Ou se alguém de repente falou: esse daí não vai chegar na próxima Copa. Eu não sei por que eu tenho. Que Copa antigamente para mim, essa Copa do Mundo tinha muita importância. Dessa última, acho que acabou. Eu vou arrumar outra coisa para medir o tempo. Mas o bem mais precioso que nós temos, queridos, não é carro, não é casa, não é dinheiro. É o tempo. É a vida. E como nós vivemos a vida, como nós aproveitamos o dom mais precioso que Deus deu. Quando Deus criou o homem, Ele falou: olha, domine, viva, frutifica, encha a terra. Deus deu esse dom precioso e às vezes nós desprezamos. Então o tema da mensagem de hoje é uma pergunta, é assim: você tem gasto o seu tempo ou tem perdido o seu tempo? Qual a diferença de gastar e de perder o tempo? E é interessante, porque as pessoas, muitas vezes, elas têm perdido tempo, têm dedicado o tempo que têm com coisas insignificantes que não vão trazer nenhuma vantagem na sua vida. Às vezes, o que você está fazendo aí? Você passa por alguém que está fazendo alguma coisa. Estou passando o tempo. Quando na realidade nós deveríamos estar investindo o nosso tempo, deveríamos estar usando o nosso tempo em algo produtivo. Deveríamos estar, Paulo aqui ele diz: olha, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vocês, pela obra de Deus. Então, queridos, a pergunta que nós queremos fazer, eu tenho certeza que o Senhor faz para nós nessa noite, quer fazer para nós nessa noite, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Mas como assim Deus quer saber o que eu estou fazendo com o meu tempo? Um dia, você já ouviu falar na parábola dos 10 talentos? Diz que um homem saiu para viajar e ele distribuiu alguma coisa para os seus servos.
Para um servo, ele deu 1 talento. Para outro, ele deu 2. Para outro, ele deu 3. Ele falou assim: olha, trabalha com esses talentos que eu te dei, e quando eu voltar, você presta conta. Todo mundo conhece a história, não conhece? Um dia o homem volta, e aí ele chama os servos para prestarem conta. E aí, um que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele não fez o que o patrão, o senhor dele mandou. Ele chegou e enterrou o talento e ficou passando o tempo. Ele ficou gastando tempo, ele ficou perdendo tempo. Os outros, um ganhou 2, outro ganhou, não me lembro exatamente as quantidades, mas parece que ganhou 5. Foi isso mesmo? Bom, está lá em Mateus 25, 14 a 29. Depois você lê, tá bom? Mas eu acho que na soma dá 10. Porque se eu parar dos 10 talentos, senão tá errado. Então, o Senhor, ele fica chateado com aquele servo. Ele fica: rapaz, eu te dei aquele talento porque eu acreditei em você, que você tinha capacidade para gerar outros talentos, para trabalhar, para ganhar alguma coisa com isso, e você enterra o seu talento. E aquele homem, ele foi condenado, ele foi preso, e tomaram aquele talento que ele tinha. E aí, um a um, foram prestando conta, e os demais, eles trabalharam, né? Todos, cada um conforme a sua capacidade. Um ganhou 2 talentos, outro, mais, além daqueles 5, transformou em 10 talentos. E aqueles o Senhor se agradou, porque na realidade o Senhor, ele conhece. Todos nós temos capacidade, todos nós temos condições, mas alguns têm se acomodado e têm perdido o tempo que Deus tem dado para ele. Tem perdido o tempo que Deus tem dado para ela. Não tem produzido nada. Amém? Aleluia. E o que nós temos feito? E é interessante essa questão, irmãos, porque às vezes as pessoas estão fazendo a mesma coisa, porém uns estão perdendo tempo e outros estão aproveitando o tempo. Por exemplo, no culto agora. Nesse culto, eu tenho certeza que muitos, nessa noite, eles estão aproveitando esse culto. Eles estão adorando a Deus. Eles estão orando a Deus. Eles estão ouvindo a palavra de Deus e vão colocar em prática na sua vida. E vão se tornar pessoas melhores na presença de Deus. Enquanto tem outros que às vezes estão na igreja, mas estão meio que dispersos. Estão perdendo tempo. Perdendo tempo por quê? Porque nem está aqui, só está em corpo, a sua mente às vezes está em outro lugar, pensando em outra coisa. Eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. E está perdendo tempo por quê? Porque nem está aqui e nem está lá onde gostaria de estar. Então, é realmente uma perda de tempo. Porém, nós temos a decisão. Eu perguntei quantos anos você tem? Ele disse: ninguém sabe quantos anos tem, mas você sabe que idade tem, não é? E quem sabe até hoje alguém viveu perdendo tempo. São tantas situações, irmãos. E eu não estou falando que eu sou o bonzão, não, que muitas vezes eu perdi tempo na minha vida. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Tomamos decisões, e aquelas decisões, quando chegam lá na frente, nós percebemos que perdemos tempo, fizemos alguma coisa errada, não é? Às vezes tem o jovem, a jovem que chega e toma uma decisão, não é? Contrária à vontade do seu pai e da sua mãe. O pai e a mãe falam: olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele acha que está acima, sua capacidade, seu entendimento, sua inteligência está acima do seu pai e da sua mãe. Chega e faz as coisas que o pai e a mãe dizem que não faz. Chega lá na frente, porque apesar, alguém às vezes pode ter até mais estudo. Um filho pode ter mais estudo que o pai e a mãe. Normalmente é assim, né? O pai, ele sempre quer que o filho sobressaia. A mãe sempre quer que o filho, a filha, esteja um degrau acima daquele que ele está. É a tendência. Mas apesar disso, às vezes tem mais estudo, tem mais tempo de ir em uma escola,
mas nunca vai superar a experiência, não é? Porque, por exemplo, eu vou daqui para Campinas e no caminho daqui para Campinas eu descubro, eu passei, tinha um buraco e eu caí com a roda nesse buraco, por pouco não me estraga o pneu do carro. Aí um irmão que vem atrás, pelo mesmo caminho, eu tenho condições de avisar ele: ô fulano, cuidado, vem devagar que no quilômetro tal tem um buraco. Se ele for esperto, ele vai prestar atenção, quando estiver chegando no tal quilômetro, ele diminui um pouco, fica atento e desvia do buraco. Mesmo assim é a vida. Às vezes, os pais e mães, eles já passaram por determinadas situações, já passaram por determinados momentos, e eles avisam o filho: filho, filha, não faz isso, porque isso não é legal, isso é uma armadilha, isso... E aí o filho e a filha, ele acha que não, fala: não, isso daí era no seu tempo, hoje já pavimentaram a estrada, hoje já está boa. Negativo, não pavimentaram a estrada, muito pelo contrário, deixaram o buraco cresceu e está pior. Vocês estão entendendo? Amém? E aí a pessoa chega e cai, e aí estraga o pneu, e aí às vezes o pai e a mãe falam: não te avisei. Porque um dia as pessoas vão estar velhas, vai chegar uma certa idade, ela vai olhar para trás e falar: puxa, se ao invés de ter feito dessa forma, eu tivesse feito dessa outra, minha vida hoje seria diferente. Então, o que fazer? Como é que eu vou saber qual é o caminho correto? Queridos, quem anda com Deus, quem pede orientação para Deus, ele não erra. Amém? Quem busca orientação em Deus, quem busca orientação na palavra de Deus, ele vive uma vida abençoada, porque o Senhor o conduz pelos melhores caminhos. O Senhor, ele sabe dos melhores caminhos. Se nós temos um pai, temos uma mãe que nos adverte, muito mais o Senhor, muito mais o Espírito Santo. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos na igreja, nós estamos na casa do Senhor e nós cantamos e nós batemos palma, mas aquilo não entra no nosso coração. Nós não tiramos proveito das palavras que nós ouvimos, nós não tiramos proveito dos conselhos que a palavra de Deus ela nos traz, nós não damos conta, e aí nós erramos. E aí o pregador chega e fala: olha, não faz assim, olha, vive uma vida de santidade, olha, vive uma vida reta diante de Deus. Aí você fala: não, santidade, quando eu tiver mais velho, eu vou viver em santidade, mas por enquanto eu vou fazer do meu jeito, por enquanto eu vou curtir a vida. Mas na realidade a pessoa está acarretando para si maldições que lá na frente vão se manifestar, né, na sua real forma. Porque o pecado, queridos, o pecado na realidade ele parece muito bom. Já percebeu isso? Porque se o pecado... Já conversou com alguém que usa droga? Alguém que usa crack? Você olha aquela pessoa, se você puder conversar com ela e perguntar: como é que você começou? Ele vai dizer: olha, no começo era muito bom. No começo eu senti coisas que não dá para descrever com palavra. A droga ela proporciona isso. Sabe por quê? Porque se fosse ruim, não tinha. Vai na Cracolândia agora. Você vai ver ali centenas e centenas de pessoas, parecendo zumbis, andando de um lado para o outro, atrás de mais um realzinho para comprar uma pedra. E só entraram nisso porque o negócio é bom, entre aspas, né? O negócio é bom, é gostoso, a tal da droga. E na hora que a pessoa entra, tanto é, não sei se ainda usam esse termo, alguns anos atrás usavam o termo assim, quem não usava, eu tinha alguns colegas que usavam drogas e eles me chamavam de careta. E aí, você é careta? Não, falou: eu sou careta. E era um sentido pejorativo. Careta, um negócio, né? Um camarada aqui no... Mas, querido, a melhor coisa que tem, porque hoje a gente vê essas pessoas, aliás, nem vê, porque a maioria já morreu do meu tempo, a maioria já se foi.
Porque o pecado é assim, ele parece bom, ele parece agradável, só que com o tempo ele cobra. Ele cobra e cobra caro. Amém? O pecado cobra caro. Tem pessoas, irmãos, que eles olham para a vida dele e aparentemente na época em que eles estavam vivendo o auge ali da sua vida, aparentemente eles eram os playboys, eram as patricinhas, eram os tais e tal. Só que aí o tempo passa e o pecado mostra a sua verdadeira face, sua cobrança. Ele manda o boleto, ele não tem pressa, mas quando ele manda alto. E não tem jeito, não vou pagar, vai pagar sim, porque o pecado cobra caro. Amém? Desse jeito. Eu estava falando de perder tempo e estava falando também de gastar tempo. Por que gastar? Porque quando você faz uma opção pelas coisas boas, quando você faz uma opção pelas coisas que valem a pena, tudo que vale a pena, tudo que é bom, custa caro. Você já ouviu a parábola da pérola de grande valor? Você já leu? Mas tem essa parábola da pérola de grande valor? Tem, está aí na Bíblia. A pérola de grande valor. É assim, conta a história de um homem, negociante de pérolas, de pedras. E ele estava andando um dia, ele encontra uma pérola que ele nunca tinha visto na sua vida, algo maravilhoso, só que era muito caro. E o que ele faz? Ele pede, olha, segura essa pérola para mim. Ele volta, vende tudo que ele tem, ele tinha alguns bens, ele vende tudo que ele tem, faz aquilo em dinheiro, volta e compra aquela pérola de grande valor. Aquela pérola, sabe o que significa na parábola? Aquela pérola é Jesus. É Jesus que muitas vezes ele requer que nós abramos mão. Aquele homem abriu mão da casa, ele abriu mão dos seus bens. E ali não estava falando, Jesus não estava falando realmente de casa e bens. Ele está falando de coisas que para nós são coisas que para nós são caras, coisas que para nós são importantes. Mas por amor a Jesus nós abrimos mão. Fala, olha... não sei quantos estão aqui que quando estava lá gostava de uma cervejinha. Eu gostava de uma cervejinha, embora que eu vim bem jovenzinho, mas desde pequeno já tomava uma cervejinha. Naquele tempo parece que o negócio era mais liberado, não sei. Eu sei que minha mãe dava e eu gostava. E por amor a Jesus a gente abre mão desse tipo de coisa. Hoje fala balada, na minha época, que não é tão longe assim, era baile. Meu irmão, era um baile. Pô, eu tinha uma equipe que dava os bailes naquele tempo. Eu e mais dois caras, a gente juntou, comprou os equipamentos e dava os bailes por aí, afora. Hoje chama balada, mas é a mesma coisa. Quando eu encontrei a pérola de grande valor, eu abri mão da balada. Sabe outra coisa que eu fazia? Eu frequentava uma academia de Kung Fu. Era lutador, irmãos. Cuidado. E lá na academia não era só academia, só tinha uma ocasião que juntava o pessoal e começava. Você já achou aquele filme de Kung Fu? Sabe como é que é? Juntava todo o pessoal para fazer os exercícios, mas antes de começar os exercícios, ele tinha um altar aos deuses chineses lá. Aí todo mundo tinha que fazer uma reverência. Ele falou, não vou fazer reverência. Não, então você não pode ficar na academia. Fala, então não fica. Aí eu saí fora. Por amor a Jesus, eu abri mão daquele negócio de Kung Fu. E por aí vai, a gente tem que abrir mão. Por amor a Jesus, não dá para ter as duas coisas. Muitas vezes não dá. É para andar com um pé no mundo e outro na igreja. Um dia, Deus levantou um profeta em Israel, um profeta chamado Elias, porque o povo estava dividido. O povo queria servir a Deus, mas queria servir também a um outro ídolo chamado Baal. E aí Deus chega e levanta Elias, mas levanta poderosamente.
Aí Elias chega uma ocasião e fala: até quando cocheareis entre dois caminhos? Não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, e ele disse: ou Baal é Deus, ou o Senhor é Deus. Então, querido, você está na igreja? Estou na igreja? Não basta estar na igreja. Você tem uma carteirinha de membro? Tem? Bacana, eu também tenho uma carteirinha de membro. Mas não basta ter carteirinha de membro, porque vai ter um dia, irmãos, que vamos chegar diante de uma porta gloriosa, uma porta tremenda. Tem o pessoal que fala que quem vai estar na porta é São Pedro. Conversa mole, não é São Pedro, não é que tem a história da chave do São Pedro, e acha que aquela chave é para ele ficar de porteiro lá no céu. Quem vai estar na porta, sabe quem é? É Jesus, é o dono da casa. E naquele dia, ele não quer saber se eu tenho carteirinha. Ele não quer saber, não, mas se eu pregava, eu cantava, eu tocava, eu fazia isso, fazia aquilo, porque muitos vão dizer: no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei enfermos, no seu nome eu falei, no seu nome... Ele fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia, porque naquele dia só vão entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram coragem de pagar o preço, de abrir mão daquilo que ele gostava. Eu gostava, queridos, de fazer essas coisas que eu falei, gostava mesmo. Só que eu gostei mais de Jesus. E muitas vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, que a gente acha legal, mas aquilo atrapalha a nossa vida. Aquilo um dia vai nos impedir, pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Então nós temos que fazer as escolhas certas. O que eu estou fazendo aqui nessa noite? O que você está fazendo aqui nessa noite? Você está gastando tempo? Que gastar com coisa boa, não é? Você paga por algo bom, não é assim? Ou está perdendo tempo, está passando tempo, tá? Queria fazer uma pergunta. Como a irmã Célia aqui no dia que ela pregou, ela disse: olha, eu vou fazer uma pergunta, pero não quero que você responda. Eu vou fazer uma pergunta e não quero que você responda para si mesmo. Nessa noite, você está ganhando, você está gastando o seu tempo, você está perdendo o seu tempo. Nessa noite, o Espírito Santo tem a liberdade de entrar no seu coração e fazer as mudanças que Ele quer fazer. Ou não? Tem aquele versículo que diz: eis que estou à porta e bato. Ontem nós tivemos na rádio, e enquanto na rádio lá eu tive uma inspiração. Quem ouviu o programa de rádio? Legal, então a audiência está crescendo. Está bombando. E veio a inspiração de relacionar a nossa vida com Cristo com o tal do Facebook. Não sei quantos aqui já tem o Facebook. Quem não tem um dia vai ter. A misericórdia está no ar. O Facebook, ele tem uma janela que de vez em quando aparece lá um aviso. Olha, alguém é assim, a solicitação de amizade. Alguém que te conhece, que chega, te envia uma solicitação de amizade. E aí você aceita ou não, não é? Se você conhece aquela pessoa, fala: mas isso daí é muito chato, eu não vou, depois eu ficar me mandando umas coisas erradas e tal. Aí você fala: não vou aceitar. Ou então: esse daí é legal, eu vou aceitar sim, eu vou ser que... Então tem a tal da solicitação de amizade. Quando você aceita, aí aquela pessoa começa a ter acesso à sua página, ela tem acesso às suas fotografias, tem acesso a alguma coisa que você publica, e você começa a ter se relacionar no Facebook. E eu pensava o seguinte:
do mesmo jeito que chega essa solicitação de amizade no Facebook, também tem uma solicitação de amizade de Jesus pra gente, amém? Tem um avisozinho lá, olha, Jesus está querendo ser seu amigo, você aceita? E às vezes, querido, pensa bem antes de aceitar, tá? Porque não é fácil também não. Jesus, ele é amigo, ele é ponta firme, mas ele é meio chato também, porque ele exige para ser amigo uma série de coisinhas na nossa vida. E a Bíblia fala, tem um versículo que fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei. Então, essa é a solicitação de amizade. Jesus está na porta e bate, mas só que muita gente não abre a porta para Jesus. Ela está na igreja, sabe por quê? O pessoal usa muito essa frase para pregar para o pessoal que ainda não aceitou Jesus. Olha, Jesus está na porta, está batendo, tá... e é válido, mas essa palavra não se refere a isso, a Jesus querendo entrar no coração do incrédulo. Essa parte, essa passagem, ela está escrita lá em Apocalipse, numa daquelas cartas à igreja, e ele estava batendo do lado de fora da igreja. Então, aí a gente pensa, puxa vida, que igreja é essa que Jesus está do lado de fora? Então não é igreja, não, tinha essa igreja que Jesus estava do lado de fora. Então se ele pode estar do lado de fora de uma igreja, ele pode estar do lado de fora da vida de alguém que se diz cristão, não é? Que frequenta uma igreja. Por quê? Porque a hora que Jesus entrar, ele vai mudar o negócio. Não tem como Jesus entrar e continuar do mesmo jeito, porque ele não aceita um segundo plano na vida da pessoa. Se ele entrar, se você abrir a porta e falar entra, ele só aceita se for para estar no lugar principal dessa casa, dessa vida. Queridos, então a pergunta para mim é: eu estou perdendo tempo ou eu estou gastando bem o meu tempo na presença de Deus? Amém? Em nome de Jesus, ele está lá, está batendo. Ah não, a minha porta eu já abri, glória a Deus, eu já abri minha porta e o Senhor entrou. Mas muitas vezes, com as nossas atitudes, nós colocamos Jesus para fora da nossa vida, né? Nós tiramos Jesus da direção da nossa vida. E quando nós percebemos isso, tem aquele versículo que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que tremendo que é aquele versículo, querido. Sabe por quê? Porque assim, olha, não é o pastor que tem que te examinar, não é o irmão, não é o pai, não é a mãe que tem que te examinar e chegar e falar: ó, você está errado. Eu tenho que me examinar. Como que está a minha vida? Jesus está no controle da minha vida? Ou eu coloquei ele para o lado de fora da minha vida? Se eu examinar e perceber, olha, eu acho que não está legal desse jeito não, corre depressa, querido. Quem sabe alguém durante a sua vida fez bastante escolhas erradas, e por causa das escolhas erradas que fez, está pagando um preço caro. Olha, Deus tenha misericórdia, ora bastante. Tem aquele versículo, quem sabe Deus, aquele versículo não, a música, quem sabe Deus se lembra do bichinho de Jacó. Conhece? Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, o inimigo te libertará. E tem uma parte que fala, né? Quem sabe ele se lembre do bichinho de Jacó. Ora bastante, quem sabe Deus te dá um livramento dessa situação que eu mesmo produzi na minha vida, que você mesmo produziu para a sua vida. Mas o que passou, passou. Eu tenho o dia de hoje, eu tenho daqui para frente para tomar as decisões certas. Se de repente até hoje só tomei decisões erradas, equivocadas, porque não coloquei Deus na frente, não coloquei Deus na direção, mas pelo menos a partir de hoje, tem uma passagem em Pedro que diz assim: olha, no tempo que nos resta, andemos diante de Deus. Então no tempo que nos resta, que eu não sei se é um dia, não sei se é um ano, não sei se são 20 anos, mas no tempo que nos resta, vamos fazer a obra de Deus.
Amém? Vamos tomar as melhores decisões e vamos parar de perder tempo. Vamos ganhar tempo com Deus. Amém?